Olá, tudo bem? Hoje nós vamos discutir o enfrentamento ao racismo. O Brasil foi o último país das Américas a abolir formalmente a escravidão. Infelizmente, 13 décadas depois, muitos efeitos dessa subordinação ainda persistem na sociedade brasileira. Neste cenário, fica a pergunta: como trabalhar políticas de reconhecimento de justiça, de desenvolvimento e igualdade de direitos? Para falar sobre o assunto, eu converso com o presidente da Fundação Palmares, Erivaldo Oliveira, e com o economista e consultor legislativo do Senado, Mário Teodoro. Antes, porém, eu gostaria de convidá-los a acompanhar comigo as informações da jornalista Ana Graziela Aguiar, que traz números sobre a discriminação e a desigualdade racial no país. Oi, Maranhão. Apesar de ser crime, a discriminação racial ainda é realidade no Brasil. No ano passado, o Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos, recebeu mais de 900 denúncias de discriminação racial. É importante lembrar que o racismo é crime inafiançável, não prescreve e prevê pena de 1 a 3 anos de prisão mais multa. E além de tipificar o racismo como crime, o Brasil também prevê pena para quem comete injúria racial, que é quando alguém usa palavras ofensivas contra uma outra pessoa por causa de sua raça ou cor. De acordo com os números apresentados recentemente pela PNAD, dos mais de 200 milhões de brasileiros, quase 17 milhões se autodeclaram pretos. Embora a população negra represente mais de 8% dos brasileiros, a igualdade de direitos em relação aos brancos ainda é realidade distante. Em 2010, segundo o IBGE, 17% das mulheres brancas tinham ensino superior. Menos de 7% de pretas e pardas tinham diploma. E mais de 50% dessas mulheres nunca foram à escola ou têm ensino fundamental incompleto. Além de ser minoria nos bancos escolares, é a população negra que mais sofre com a violência. O Atlas da Violência 2017 apontou que de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Esses dados nos mostram que as discussões sobre políticas públicas mais efetivas para o enfrentamento do racismo no Brasil são mais do que urgentes. Não é mesmo, Maranhão? Ana, muito obrigado. Erivaldo, eu queria saber se isso que a Ana diz é de fato uma realidade. A questão da igualdade racial é uma realidade distante no país? Muito distante. Até hoje, nós vivemos o dia seguinte do 13 de maio. Né? O Brasil evoluiu muito pouco, do dia 13 de maio de 1888 até o dia 13 de maio de 2018. Ora, nós temos uma baixa participação. O racismo, ele é institucionalizado. Nós falamos que somos 54% da população brasileira, mas não somos 54% em nada. Não somos 54% nas universidades, não somos 54% nas esplanadas dos ministérios, não somos 54% nos tribunais e até nas empresas públicas e privadas. Né? O racismo, ele perdura esse tempo todo porque o Brasil ele foi injusto. O Brasil, a Lei Áurea, né, a famosa Lei Áurea, ela só tinha 2 artigos. Né? O artigo 1º dizia que estava abolida a escravidão no Brasil, o artigo 2º que revogava todas as disposições em contrário. E o dia seguinte, e a terra, que até hoje a gente luta. Né? E os direitos dessa população que foi escravizada durante 3 séculos. E nós estamos com mais 130 anos buscando esses direitos. O racismo também, ele é fruto da desinformação, ele é fruto da ignorância. Eu queria aproveitar essa deixa sua e perguntar ao Mário, qual é o papel da educação nessa luta por uma sociedade mais igualitária? Fundamental, né? Fundamental. Erivaldo mesmo está colocando aqui algumas coisas que são importantes. Né? A educação é importante, a educação como política pública inclusiva, né? E que dentro da própria educação, e aí a Fundação Palmares tem tido um papel muito importante na luta pela efetivação da Lei 10.639 e 8.645, que são as 2 leis que trazem para dentro do currículo escolar a valorização da história do negro dentro da história brasileira, a valorização do papel do negro nessa história. Então, são esse tipo de iniciativas, esses tipos de iniciativas que vão fazer com que a educação, além de ser uma educação para todos, uma educação que valorize a questão racial e o negro,
como forma de você mitigar ou acabar com essa visão racial, essa visão racista que até hoje coloca o negro em segundo plano e que se reflete nesse quadro que Erivaldo mostra para a gente, traz para a gente aqui, da subrepresentação dos negros nos lugares sociais positivos, mas nos lugares sociais negativos, nos presídios, na população muito pobre ou miserável, nós somos sobre-representados. Agora, quando a gente fala em educação, é impossível a gente não imaginar dois cenários, o das escolas particulares e das escolas públicas. Isso. Qual é o seu raciocínio sobre isso? Eu tenho falado muito sobre isso. Quando eu assumi a Palmares, a primeira coisa, porque a Lei 10.639, que o professor citou, ela tem 15 anos. É de 9 de janeiro de 2003. E até hoje ela não saiu do papel efetivamente. Então nós estamos levando um livro, que é um livro chamado O que você sabe sobre a África, nós estamos distribuindo pelo Brasil inteiro e levando as escolas públicas, as escolas privadas ou as escolas quilombolas, e não podemos esquecer das escolas privadas, porque é lá que nasce o racismo. É lá que o racismo se prolifera na sua versão mais perversa. E é lá também que eu formo os grandes mandatários desse país e eles precisam entender a história dos nossos heróis e heroínas. Nós temos que contar outra história nesses 200 anos de independência do Brasil. Nós temos que contar outras histórias. A história dos grandes negros que fizeram muito pelo Brasil. Pensando nesse aspecto, Mário, eu queria saber de você o seguinte: esse conjunto negro, pobre e desempregado tem um reflexo muito intenso na perspectiva de vida dessa população. Tá? Sem dúvida, né? Até a polícia chama do kitpeba, né? O kitpeba é justamente a figura do jovem negro, né, desempregado e que se veste de uma maneira muito especial, de bermuda, etc. E esse fala uma linguagem diferente. Fala uma linguagem diferente. Então, esse é o alvo inicial de uma abordagem policial. E a gente pode fazer essa analogia da polícia com o próprio Estado, né? Na medida que as políticas públicas não chegam às populações negras da mesma forma que chega para os bairros mais nobres de classe média alta, onde se concentra a população branca. Então, na verdade, o que nós temos é um conjunto de ações do Estado, seja no nível da ação policial ou mesmo estendendo para o nível da educação, da saúde, etc., que faz com que nós tenhamos serviços de pelo menos duas qualidades. Uma qualidade muito boa, direcionada para os bairros mais ricos, e uma qualidade terrível, muito ruim, para os bairros mais pobres, nas periferias, onde habita a maioria da população negra. O desafio, então, é vencer esse distanciamento. Sem dúvida. Veja bem, nós temos um produto que nós criamos na Palmares chamado Estado, Racismo e Violências. E a gente faz esses seminários até para policiais, né? Para os policiais saber fazer essa abordagem, porque existe o kit, existe um protocolo de abordagem, da abordagem do suspeito. E o racismo ele é tão perverso, o racismo adoece. E a gente tem levado isso para as comunidades. O racismo torna sua baixa autoestima. Então, a gente precisa levar conhecimento para as pessoas, porque o racismo é fruto desse desconhecimento, a intolerância é fruto desse desconhecimento. Você não tem nenhum preconceito contra o Império Romano, o Império Grego, porque você estudou. Erivaldo, eu queria convidá-los agora a ver o depoimento da apresentadora do Repórter Brasil Manhã, Luciana Barreto. Ela recebeu este mês o prêmio Sim à Igualdade Racial, que é conferido pelo Instituto Identidades Brasil às pessoas que se destacam na luta por esta causa no país. Nós convivemos um século com o mito da democracia racial e isso atrapalhou muito e ainda atrapalha essa discussão. No dia a dia, o racismo está aí. Absolutamente todos os piores indicadores sociais do Brasil estão ligados à população negra. Eu tenho usado um autor na minha pesquisa de mestrado que se chama Charles Mills. Sobre o racismo, ele diz o seguinte: existe um contrato racial. Neste contrato, todo branco, independente da sua vontade, é beneficiado pelo racismo. Ou seja, você não vai conseguir evitar
deixar de ser privilegiado quando ocupar uma vaga de emprego em que um negro foi preterido por conta do racismo. Mas nem todo branco concorda com esse contrato. Nem todo branco precisa assinar este contrato. E o que nós precisamos hoje é que essa pessoa que reconhece o seu privilégio, mas não concorda com ele, se engaje na luta antirracista. Não como um protagonista, que é a vítima direta desse sistema, mas como um colaborador da luta antirracista. Erivaldo, esse contrato a que a Luciana se refere, ele prevalece no país como um todo ou ele tem áreas do país onde ele é mais evidente? Ele prevalece, porque as pessoas, eu costumo dizer que todo mundo se acha afrodescendente. Tá? Afrodescendente, e quase todos no Brasil são. Agora, quem sofre o racismo é a tez, é a cor da pele. Não adianta você falar apenas que você é afrodescendente quando vamos fazer um exercício aqui perverso. Se voltasse à escravidão, você não seria negro. Então a gente precisa, e eu costumo dizer que o combate ao racismo não vai se dar só pelos negros. É pelos aqueles brancos que também não concordam. O pastor Martin Luther King não fez o levante nos Estados Unidos só com os negros. Eram aqueles também que não concordavam com aqueles privilégios dos brancos. Então a gente precisa levantar a todos. A luta não é só nossa, porque o racismo não é um problema nosso. O racismo é de quem os tem. E para ter, a gente tem que chamar para a nossa causa. Independente de sua cor, você tem que vir para a causa, lutar contra determinados privilégios, contra determinados... Porque é fácil você entrar na universidade pelas cotas, eu sou afrodescendente, mas não é ele que sofre o preconceito. Nós reativamos um convênio que nós tínhamos com o Instituto Rio Branco, que é para a formação de diplomatas, e essa discussão é muito acalorada lá, porque aparece lá muita gente de tez branca, de pele branca, mas são afrodescendentes. E aí fica a grande discussão, e tem grandes discussões lá no Instituto Rio Branco por conta disso. Você falou em cotas, o Mário foi professor da UNB durante um bom tempo. Qual é o teu raciocínio a respeito das cotas? Eu acho que as cotas são uma das raras políticas públicas que confrontam esse status quo da sociedade brasileira, atravessada pelo racismo institucional, que faz com que as instituições se acostumem, entre aspas, a receber determinadas pessoas em função da sua cor da pele. Então, nós temos hoje as instituições, por exemplo, pouquíssimos generais negros, pouquíssimos bispos negros, para a gente falar da igreja, pouquíssimos diretores de bancos negros. E as cotas, elas vêm gerar o estereótipo de que só quem pode fazer um bom ensino superior é a elite, filha dos diretores dos dirigentes. Então, essa cota, ela quebra, ela tem o condão de quebrar esse círculo vicioso, dos lugares sociais determinados pela questão racial. E desde a instituição do sistema de cotas no país, a gente consegue ter um parâmetro para dizer, olha, ela funciona na prática? Sim, sem dúvida. Primeiro, pelo próprio ambiente da universidade hoje. Quando se vai nas universidades, na UNB, na UFBA, enfim, todas as universidades, a gente vai ver uma diversidade muito maior entre os alunos e o hábito dos alunos da convivência entre a diversidade, que já é uma coisa fantástica. O segundo é que já começam a sair as primeiras gerações de formandos, cotistas, e aí eu lembro, ninguém sai por cotas. Você pode entrar por cotas, mas você vai sair se você cumprir todos os requisitos. Então, eu acho que é um discurso muito ruim esse de que quem saiu por cotas, ninguém sai por cotas. Então você tem hoje já um conjunto de indivíduos negros e negras que saíram por cotas e que vão mudar a cara dessa elite intelectual do Brasil. Olha, nós vamos chamar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse assunto. O Diálogo Brasil está de volta e nós estamos discutindo o enfrentamento ao racismo no nosso país. No bloco anterior a gente falou de educação, mas há uma questão da territorialidade que é muito importante. Como é que anda, Erivaldo, essa luta pela demarcação das terras dos quilombolas? É uma luta diária.
O território é onde eu executo meus saberes, meus fazeres. Não existe nação sem território. Não existe comunidades quilombolas sem territórios. Hoje no Brasil eu tenho mais de 3.000 comunidades quilombolas certificadas pela Palmares. Olha o disparate da falta de uma política de Estado. Eu tenho 3.000 comunidades certificadas, mas eu só tenho apenas 268 tituladas, com propriedade da terra. Isso quer dizer que é uma insegurança jurídica completa, porque eu não posso melhorar minha casa, porque a qualquer momento eu posso perdê-la, eu não posso fazer políticas públicas de construção de moradias para quilombola, porque eu não tenho a titulação da terra, eu não posso fazer determinados tipos de agricultura, porque eu não tenho a titulação da terra, então a falta de titulação da terra ela é perversa. E o que é que retarda esse processo? O que retarda tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo A ou governo B. E para ter essa política de Estado, é dotar o órgão que cuida da titulação de terras de dotação orçamentária. A gente cai na questão da falta de recursos. Da falta de recursos públicos para a gente titular. E fora as guerras que existem entre invasores dos territórios quilombolas, né? As grandes empresas privadas que têm empreendimento nos territórios quilombolas, que muitas vezes quer fazer a coisa de qualquer jeito, mas a Palmares senta e discute, porque eu só posso fazer um empreendimento como mineração, distribuição de energia elétrica no território quilombola, com a Palmares fazendo o licenciamento ambiental. Então, a gente discute com todos os empreendedores. O território é importante demais, porque é no território que eu desenvolvo a minha cultura, é no território que eu desenvolvo a minha economia e desenvolvo a minha religião. Mário, você é consultor do Senado também. Sim. Quando a gente fala das questões legais de reconhecimento dessas áreas, qual é o papel do Senado nesse processo? Olha, o Senado, como casa legisladora, mesmo que revisora, né, ele tem um papel fundamental com relação a isso. Né? Mas também nós temos que ver o seguinte, pegando o gancho aqui do que ele voltar falando, dos interesses que estão por trás, né, dessa regularização da terra. Né? Nós temos aí mais de 3.000 comunidades a serem beneficiadas, né? Mas nós temos essas comunidades que estão em terras, que muitas vezes essas terras elas estão sendo cobiçadas por interesses econômicos. Nós participamos agora, eu tive o prazer de participar agora de uma Comissão Nacional da Verdade que cuidou da parte do DF, sobre as comunidades quilombolas do DF em torno. E nós identificamos mais de 20 comunidades e a grande maioria delas sofre com o problema de grilagem, problema de ocupação, problema de falta de políticas públicas, justamente por isso, porque ainda não foram reconhecidas nem tiveram a titulação. Então, isso é um problema muito sério. Olha, a gente vai ver agora o depoimento do secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo. Alguns avanços fazem parte da atuação da nossa secretaria, entre eles a reserva de vagas no ingresso às universidades e ao serviço público, o monitoramento da Lei 10.639, também a regularização fundiária dos povos e comunidades tradicionais, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. São políticas públicas necessárias para a nossa população negra no Brasil e que nós trabalhamos por uma igualdade de fato, em que a população ela seja atendida de uma forma de equidade e também de igualdade. Erivaldo, Juvenal toca em temas que nós, de alguma forma, já abordamos aqui, mas ele toca numa questão também da economia, do emprego. Essa situação ela é preocupante também no espaço de trabalho da população negra no Brasil? Sim, principalmente nas comunidades quilombolas, porque não se tinha um diagnóstico da vocação econômica das comunidades quilombolas. Porque muitas vezes as comunidades quilombolas não querem se deslocar para a cidade para trabalhar no emprego formal, ela quer desenvolver a sua produção agrícola. Nós temos comunidade quilombola que vive de agricultura, de pecuária, nós temos comunidade quilombola que vive da cultura, né? Então nós precisamos identificar. A questão do emprego, ela é essencial no Brasil, porque o que nós observamos é que existem poucos negros no grande mercado de trabalho. Você entra num determinado banco, você não vê quase negros, né? Você entra em determinadas empresas, você não vê negros. Então a gente precisa, primeiro, qualificar o nosso povo.
qualificar as comunidades quilombolas, qualificar os negros da periferia das grandes cidades que estão sendo mortos antes de 20 anos. Nós precisamos cada vez mais mudar essa estrutura. Eu me lembro que no período da abolição da escravatura foi feita uma lei, olha se nós estamos distante disso, foi feita uma lei proibindo a vadiagem no país. Ora, um negro que saiu da escravidão, não tinha emprego formal, não tinha nada, e foi colocado uma lei no Senado Federal dizendo que os negros que forem pegos perambulando pela rua seria preso. E será que a gente não vive isso hoje? Eu parando, selecionando quem eu paro numa blitz, selecionando como é a abordagem no Você tem a reprodução de um modelo que se perpetua. Então, há 130 anos, a gente ainda vive isso hoje. Agora, essas questões, Mário, elas deverão pautar também os debates na 4ª Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, né? Sim, sem dúvida. Uma das conferências mais importantes que eu vejo, né? Porque após a Constituinte, nós tivemos essa prática das conferências de várias áreas. E a Conferência da Igualdade Racial é importante porque ela cuida de uma questão que é central para o entendimento da desigualdade no Brasil, que é justamente o enfrentamento do racismo. É o único lugar onde nós estamos discutindo o racismo, que é essa ideologia que naturaliza a desigualdade, né? Naturaliza o fato de que você tem milhões de pessoas morando no lixão, porque essa maioria é negra. Então, a sociedade não se sente indignada com isso, porque é como se as pessoas tivessem o seu lugar social mais ou menos naturalizado. Isso é o racismo. E aí, a conferência e os outros instrumentos que se tem de igualdade racial vêm enfrentar essa ideologia, que é uma ideologia que, em determinado momento, nós vamos chegar a parar e falar, não, peraí, está acontecendo alguma coisa. Tem preto de menos aqui, tem branco de mais, etc, etc. Então, acho que é uma coisa que, no futuro, nós vamos ver a partir desse debate que começa com as conferências, mas que segue na sociedade como um todo. Vou aproveitar essa tua deixa e nós vamos ouvir agora a Eliana Emetério, do Movimento de Mulheres Negras e que também é vice-presidenta da ABGLT. O racismo talvez seja uma das formas mais violentas que um ser humano pode enfrentar. Você tem total falta de direitos por ser negro, você tem toda a discriminação, você tem uma cultura de embranquecimento da sociedade, você tem o colorismo, enfim, né? A cada dia surge um novo mecanismo de excluir as pessoas negras por conta do racismo. Muitos de nós éramos gays, lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais, né? Negros e negras. E, no entanto, essa discussão não havia porque esta pauta ainda não é uma pauta inserida no movimento LGBT, da mesma maneira que o movimento LGBT não discute as questões LGBT. Daí, nós temos hoje uma Secretaria de Igualdade Racial que tem como finalidade a inclusão dessa pauta entre as pautas da BGLT. Nós, da BGLT, estamos juntas no enfrentamento ao racismo. Erivaldo, essa é uma questão fundamental de ser discutida também, né? Fundamental. Imagine, o racismo já é muito forte, né? Naqueles seres ditos normais, mas como diz Caetano, de perto ninguém é normal, né? Então, imagine LGBT, né? O racismo que essas pessoas sofrem. Aqui em Brasília tem uma associação de negros, deficientes auditivos, gays. Imagine o racismo que essas... de características um conjunto de características que ele exclui mais difícil da sociedade. Claro. Então a gente precisa abraçar essas pessoas, trazer para o nosso movimento. Defender a sua causa com unhas e dentes. Defender o seu direito de fazer sua opção, seja sexual, religiosa, né? Porque cada um tem o direito a fazer a opção da sua religião, da sua opção sexual. O que não pode é essa falta de respeito, é essa intolerância absoluta, né? Essas pessoas que têm essa opção no país, elas sofrem muito mais. Você falava agora há pouco sobre a questão da religião e há um levantamento recente sobre os terreiros aqui no Distrito Federal. Sim, nós lançamos aqui no Distrito Federal com a
parceria com a UNB, né, nós lançamos um mapeamento dos terreiros do Distrito Federal. Isso me incomodou porque quando eu assumi a Palmares, eu fui ler o censo de Brasília e tinha lá que Brasília tinha 20 terreiros. Eu disse, não pode ser. Então, conseguimos uma emenda e vamos mapear o terreiro. E durante 1 ano e 4 meses, nós rodamos todo o Distrito Federal, né, para fazer esse mapeamento. E descobrimos que Brasília tem mais de 450 terreiros. 340 estão catalogados no nosso livro do mapeamento. Foram 300, mais de 400. Muitos não quiseram se identificar, porque fica vizinho de determinadas comunidades e tem uma intolerância muito grande. Mas os outros tiveram coragem, entregamos isso ao governo federal, entregamos ao governo do Distrito Federal, para a partir daí a gente traçar políticas públicas para esses terreiros. Agora, Mário, aproveitando essa discussão, Sim. não só a questão da religião, mas a questão da participação do negro nas produções culturais, o espaço que não lhe é garantido. Recentemente a gente viu até uma manifestação do Ministério Público da Bahia tratando desse assunto. Sim, né? sim. E é curioso porque se nós pegarmos a produção, o cenário cultural, né, brasileiro, ele é caracteristicamente ligado às raízes africanas, às raízes afro-brasileiras. Quer dizer, a nossa cultura, a nossa música, a nossa poesia. E, ao mesmo tempo, o que nós estamos vivendo hoje é a ausência quase que completa do elemento negro em alguns espaços que são fundamentais. Espaços que tentam retratar a realidade brasileira, mas retrata com esse filtro que faz com que a realidade se pareça mais com a realidade europeia do que com a própria realidade brasileira. Então, esse é um drama, e um drama que nós temos que enfrentar. Eu acho que o Ministério Público foi muito feliz, né, nesse enfrentamento, e também chamar a atenção de que isso não é novo, isso acontece há muito tempo, né? As Gabrielas brancas, por exemplo, quando a Gabriela realmente é negra, mas agora me parece que em função dessa própria aumento da vigilância com relação à questão racial, essa pauta está se colocando. Olha, nosso tempo terminou, infelizmente a gente não vai conseguir abordar todos os assuntos, mas acho que o nosso programa deu uma bela contribuição para esclarecer o telespectador brasileiro sobre a questão da igualdade racial. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Te espero na segunda que vem, às 10h15 da noite. Até lá!